Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura do livro Saúde, um novo olhar, um livro de Dr. Renato Bertatti. Se alguém tiver o livro, por favor, mostra. Obrigada, que eu aqui em Portugal ainda não consegui. Ok, tantos livros. Então, reunimos-nos aqui todas as terças-feiras, neste mesmo horário, com este link, para dar continuidade à leitura desta obra. Recordo que estes encontros são gravados, disponibilizados mais tarde no canal do YouTube. No canal do YouTube do Dr. Milton Plácido da Rosa, onde estão também as gravações dos encontros anteriores e também de outras obras que já foram lidas. Hoje estamos sob a orientação do professor Marcos Castro, que vai fazer a orientação da leitura do livro. Em determinadas alturas ele vai abrir espaço para colocarem questões, fazerem compartilhamentos. Para isso poderão levantar aqui a mãozinha virtual aqui das reações, da barra daqui do Zoom, ou poderão também levantar a mão física. Hoje, para fazer a leitura, eu ainda não escolhi ninguém, pergunto agora, ainda não tinha feito a pergunta, pergunto agora quem é que quer fazer a leitura hoje. Ok, Albertina. Obrigada. Eu continuo daquela maneira com o livro ainda daquela maneira, que na próxima quinta que eu pegarei o livro físico, tá? Ok, obrigada então. Marcos, passo agora para você. Obrigada. Obrigado, Manuela. Obrigado a todas. Todos sejam bem-vindas, muito bem-vindos. Dando continuidade aí aos nossos estudos, esse momento de partilha, esse livro do Renato, né? Saúde, um novo olhar. Eu confesso que desde o primeiro encontro, assim, eu estou bem entusiasmado com esse livro por conta de todo o momento, né, que vivenciamos. Como eu disse no nosso primeiro encontro, talvez nesse pós-pandemia, né, quantos passaram por situações que tiveram que realmente olhar para sintomas, para a doença, para a saúde. Então, me alegra muito e me interesso aí. Espero que junto com vocês, na leitura desse livro, nesse compartilhar. Então, muito boa noite a todas e a todos. É só para dizer, eu não me incomodo se tiver pergunta no meio, se precisar levantar a mãozinha assim, a gente para e segue com a pergunta, porque como nós sempre falamos aqui, né, de olhar realmente para esse fenômeno que se apresenta, e talvez seja uma possibilidade, uma oportunidade para a gente olhar através da pergunta que está sendo levantada. Então, sintam-se também à vontade para levantar a mão, mesmo que seja um momento que eu não esteja parando para essa oportunidade de perguntas. Tudo bem? Ok. Manuela, fica à vontade, então. Ok, Albertina, então podemos começar. Nós estamos em que página mesmo, Na página Manuela? 38, 38. aceitar a doença. Tá. Chegamos. Aceitar a doença. A pessoa que quer viver aceita a doença não porque esteja disposta a morrer, mas por uma consciência de que pode alcançar algo maior e, principalmente, permanecer interessada em viver. Não é fácil ler daqui, viu? Vamos lá. Essa aceitação pode ser compreendida de muitas formas.
É um fato que muitas pessoas ficam internamente felizes em adoecer, pois encontram, enfim, o caminho para a morte. Como médico, muitas vezes me deparo com clientes que trazem exames todos normais e reagem com muita frustração. Observo o fato de que o cliente não ter uma doença grave ou mais séria o deixa profundamente frustrado. Essa é uma realidade que médicos encontram, não só a minha realidade. Para algumas pessoas, saber que não estão morrendo é algo frustrante, principalmente para as que são suicidas e que de alguma forma querem morrer. Aguardam ou esperam por uma doença grave. Isso é frequente. Assim como pessoas que, quando recebem o diagnóstico de uma doença séria, um câncer, uma doença crônica degenerativa, se sentem estranhamente aliviadas, se sentem estranhamente contentes. E qual é a dinâmica que pode existir atrás de uma pessoa feliz ao receber a notícia que tem uma doença muito grave e que corre risco de morte? Como uma pessoa pode se sentir aliviada nesta situação? Quando aquela pessoa inconscientemente deseja morrer, inconscientemente aguarda pela morte. Esses indivíduos, muitas vezes, até verbalizam para seus familiares que querem morrer. São pessoas, com frequência, mostram, pelas suas atitudes, pelo seu olhar, que não têm interesse pela vida. Pessoas nessa situação, quando recebem a notícia de uma doença grave, internamente ficam aliviadas, porque, até que, enfim, a morte à vista está chegando. E pessoas assim não querem ajuda. Por quê? Porque a morte está próxima. Essa é uma realidade com que médicos se deparam, não apenas eu. A oportunidade de uma nova consciência deixa de ser explorada por aquele indivíduo, e o terapeuta deve ficar de acordo com isso, aceitar essa decisão. Para algumas pessoas, a morte cai bem, é um direito que elas têm. Uma pessoa que pensa, sim, vou morrer de câncer, não está num processo de aceitação da doença. Ela sente desejo de morrer e, quando se descobre doente, internamente sorri, pois agora irá realizá-lo. Aceitar, nesse caso, é concluir o que a pessoa desejava, morrer. Essas dinâmicas são inconscientes e, com muita frequência, causam perturbações ao sistema. Se uma pessoa adoece a serviço de algo e prefere morrer em lugar de avançar no que deveria ser compreendido, a doença permanece no sistema familiar e outros provavelmente serão arrastados na busca por uma solução. Basicamente, devemos ficar de acordo com as circunstâncias, tanto com a morte, quanto com novas doenças no campo sistêmico, no olhar sistêmico para a saúde e a doença. Ok, Albertina, vamos fazer uma paradinha. Como você mesma disse no começo, assim, às vezes nem é tão fácil ler, né? Porque vai lendo e também o corpo vai percebendo algumas informações e daquilo que está sendo lido e em que frequência também estamos ao ler isso daqui. Às vezes parece estranho quando se fala dessa maneira, que alguns buscam a própria doença, buscam a morte. E é bom lembrar aqui que essa busca é inconsciente, porque se falarmos assim de uma maneira utilizando apenas a razão, fica
até difícil de compreender, porque a pessoa vai falar assim: "Não, eu quero me curar, eu quero ficar boa", mas isso em um nível superficial, e quando se vê de uma forma mais profunda, essa pessoa de fato busca esse caminho da morte. E quando existe essa dinâmica, também podemos dizer que muitas vezes o que se busca é alguém por trás dessa dinâmica que está vinculado a essa morte. Então é como se a pessoa dissesse assim: "Eu te procurei tanto, eu te procurei tanto". Ela mesma procura a doença, procura o sintoma, procura a morte através de alguém que está vinculado dentro desse sistema. Muitas vezes é exatamente assim, é a morte mesmo. Outras vezes é essa ausência de permissão para você viver plenamente a vida, para você estar na vida. E por isso que também não é tão fácil dizer eu permaneço na vida. Para alguns, isso é bastante exigente. Reconhecer que eu vivo. E vocês podem fazer esse teste, cada um com vocês, como é dizer: "Eu vivo, eu fico na vida". Mas não só dessa maneira, né, acostumada a pensar, porque, como eu disse, assim: "Ah, claro, eu quero, é vida". Diga com todo o seu corpo isso: "Eu permaneço na vida". E perceba se isso te leva para um movimento de alegria, de tristeza, que emoção, que sentimento brota através disso. E você vai começar a perceber se existem vínculos com esse próprio sistema, que olha para algum sintoma, que olha para alguma doença, que olha para uma morte precoce já ocorrida dentro desse sistema e que precisa ser vista com amor. E essa pessoa olha dentro desse amor para esse evento. Mas esse olhar, o que nós dissemos é um olhar tão cego, porque isso não soluciona a dor dentro do sistema. É mais uma morte precoce que vai vir em uma repetição desse comportamento dentro desse sistema, aonde se gera ainda mais dor. E o que que o facilitador, esse terapeuta, o constelador faz? Isso é exigente também para o facilitador, porque ele precisa saber suportar esse movimento, suportar essa decisão do cliente e ter essa compaixão ao ponto de entrar em sintonia também nessa dor, porque é uma dor muito forte. Quando se começa a querer retirar essa pessoa da doença, retirar essa pessoa desse caminho, tanto mais essa pessoa é levada nesse caminho. Então, cuidado, muito cuidado, porque também aqui exige uma decisão. Qual é essa decisão daquele que buscou o terapeuta, o facilitador ou o ajudante? Você pode mostrar algo. Essa pessoa pode visualizar algo por si mesma e, finalmente, descobrir qual é essa dinâmica oculta. Em alguns momentos, uma constelação, um exercício, você coloca um sintoma e essa pessoa ela sorri para esse sintoma. Essa pessoa é atraída por esse sintoma, essa pessoa vai até esse sintoma. E por isso que eu digo, conscientemente, como é que podemos falar isso? Que alguém busca a morte, busca esse caminho, mas sim, internamente isso acontece. E não é raro, isso acontece com muita frequência. Muita frequência. Então precisamos também olhar para esse sintoma, para essa doença. Aqui ele fala dessa aceitação, porque também faz parte da vida. Quem está do outro lado dessa doença, desse sintoma? A saúde. E aí, ao aceitar todas essas circunstâncias, talvez também o meu olhar, em algum momento, passa a se voltar para a saúde, porque ela está disponível. A saúde está disponível.
Assim como a doença e o sintoma também estão presentes dentro da própria vida. Qual é a sua decisão? Onde você vai? Onde você segue? E aí essa aceitação é algo que fica em nós hoje, se a gente sair daqui desse encontro, com essas pequenas frases aqui borbulhando em nós e puder realmente dizer: eu permaneço na vida, já podemos respirar bem mais aliviados. Eu permaneço na vida, eu vivo, né? Eu me percebo na vida. Existem pessoas que elas estão de fato já no reino dos mortos. Elas se colocaram ali, daquele outro lado. É como se realmente quisesse morrer, deitar junto a eles. E assim vivem. E sabe quando se fala assim, nossa, minha vida é aí, tá no piloto automático, vai indo, já não percebo mais nada. Talvez nada faça até sentido. E onde está o olhar dessa pessoa em tantos momentos? Esse olhar, esse vínculo está na própria morte. Alguma morte de alguém do sistema familiar em que essa pessoa se vincula. E dentro da constelação, nós podemos olhar também agora de fora como nós mesmos e ter a conexão conosco. Ter essa conexão consigo mesma, consigo mesmo. E aí o outro pode realmente ser esse outro, com todo aquele destino difícil, porque uma morte precoce não é fácil, de um filho, de um irmão, e você também pode seguir e permanecer na vida, mesmo com tantos acontecimentos e circunstâncias tão especiais que aconteceram nesse sistema e que chamam esse olhar para a doença, o sintoma ou a morte. Conseguem perceber um pouco disso? É uma introdução para nós. Se alguém quiser fazer algum comentário ou algo que tocou, fique à vontade. Porque aqui caminhamos justamente dentro dessa nova consciência e dentro dessa visão sistêmica e dentro desse novo olhar. Não é fácil. Marcos, só fazer uma pergunta para você. Esse comportamento de vítima, por exemplo, pode ser de uma pessoa que esteja nesse caminho, né? A pessoa que fica se vitimizando, por exemplo, que, é porque eu tô sofrendo muito, tá doendo tudo, né? Pode ser, né? Quando a gente coloca o pode ser, né? Porque aí esse campo é de muitas possibilidades. E existe esse papel também, assim, de se colocar nesse campo, né, do coitadinho, porque também isso traz alguns benefícios. Isso traz talvez um aconchego, um carinho, rapidamente alguém se acerca, né? As pessoas não estão então teoricamente sozinhas, mas no fundo elas vão estar rodeadas e vão estar se sentindo sozinhas o tempo todo, né? E também dentro desse papel que você colocou, muitas vezes sem saber, né? Coitadinha de mim, eu sofro dentro do sofrimento, dentro da dor, dentro da própria doença, dos sintomas e de tudo que isso vem. Agora sim, aonde é que isso pode ser vinculado ao próprio sistema? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente também, que é muito interessante que existem também tipos dessas doenças, desses sintomas, e por isso que a constelação não vem para substituir, né, esse aspecto da medicina que está aí para nos auxiliar, porque nós precisamos olhar para o físico, né? Então, essas doenças próprias do físico, nós precisamos olhar para o emocional, né? Então, essas doenças que afetam esse emocional, as doenças que afetam o campo espiritual, e aí esse olhar sistêmico também para tudo isso. Então, eu vou chamar a atenção, acho que sempre aqui,
durante esses nossos encontros, para que não se pense que essa abordagem vem para substituir algo, especialmente a própria medicina. E o Renato vai mostrar aqui muito bem com relação à experiência dele como médico, é um médico que está escrevendo também, né, tem um lugar para poder falar de tudo isso. Eu me lembrei agora, porque teve muito comentário, talvez alguns de vocês estejam assistindo ou assistiram aquela série lá que da Netflix que está passando Uma Nova Mulher, né? Porque ali também tem um tema sobre doença. E aí percebam, né, que houve um atendimento um pouco mais amplo, vamos colocar como sistêmico, né? A pessoa experimentou algo e depois essa pessoa, por conta própria, parou com os remédios. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Inclusive para o terapeuta, cuidado, né, ao aconselhar algo com relação aos remédios, né, porque eles são necessários para esse aspecto físico. Talvez depois de uma constelação, depois de uma intervenção, você você possa, né, auxiliar nessa cura a ponto de parar, mas cuidado para não fazer isso por si mesmo, faça o seu acompanhamento. Jamais eu recomendo, assim, pare imediatamente com os seus remédios, porque o que foi feito aqui é o suficiente. Então, tome muito cuidado com relação a isso, porque tem as doenças próprias do físico e que precisam ser cuidadas dessa maneira também. Ok, Ronaldo? Estiquei um pouquinho. Se ninguém tiver mais alguma questão, podemos continuar lendo então, Albertina. Ok. Capítulo 2, grupos de doenças. Página 41, para quem está chegando. Após anos de trabalho nesse campo, cheguei à compreensão de que existem 4 níveis de manifestação da doença: fisiológico, psicológico ou psicossomático, sistêmico e espiritual. A diferença essencial é o nível em que uma doença se revela e como será tratada. Ele põe aqui, rodapé, vida e apêndice, temas do volume 2, saúde. Observei que os vários tipos de doenças se agrupam dentro desses níveis, sendo necessário sabermos estabelecer a diferenciação para ajudarmos as pessoas ou a nós mesmos, decidindo como proceder e lidar com cada tipo de problema. Termos essa consciência é como sermos conduzidos por uma corda para a saída de uma profunda caverna em direção à luz. Dispor de um corrimão que nos permite alcançar a compreensão, chegar a algo. Disto resulta a eficácia da cura para as pessoas, para as famílias e a sociedade. Como médico, preciso entender como uma pessoa chega a mim, se preciso mudar a sua alimentação porque ela tem um erro alimentar. Uma doença orgânica, se a forma como vou tratá-la é mudando a alimentação. Porque não adianta eu tratar de um sistema se falta iodo, por exemplo. No caso de uma pessoa que tem bócio, não adianta fazer constelação e tratar o psicológico quando ela precisa de iodo. Quem tem raquitismo precisa tomar sol. Não adianta querer constelar uma pessoa que tem uma questão orgânica. Quando a pessoa chega a mim, tenho que diferenciar a doença orgânica da doença psicossomática, de uma doença sistêmica, de uma doença espiritual. É aí que começa o tratamento. As doenças sistêmicas. Nas doenças sistêmicas não existe um doente, e sim uma família doente. Ou seja, o que uma pessoa apresenta como um sintoma, na verdade, diz respeito a uma dificuldade, uma exclusão
um desequilíbrio ou uma desordem no sistema familiar. Embora o sintoma apareça numa pessoa ou em várias, o sistema inteiro demonstra, carrega e leva adiante uma desordem, às vezes por gerações. Frequentemente percebemos sinais e sintomas emergentes de doenças numa geração que se exteriorizam plenamente na geração seguinte. Tomando como exemplo as doenças psiquiátricas, facilmente observamos que a família vai enlouquecendo. Várias pessoas iniciam com perturbações até que, numa determinada geração, de fato alguém enlouquece. A doença emerge com força total, com todas as características de uma esquizofrenia, por exemplo. Ao trabalharmos com uma pessoa esquizofrênica, é imprescindível termos a noção de que não existe um indivíduo doente, existe uma família esquizofrênica. Toda a energia desse desequilíbrio permeia o campo sistêmico familiar. Em todas as doenças sistêmicas, a desordem está presente na memória do sistema e geralmente teve origem em outras gerações. É possível observar que, em situações mais graves, os sintomas não emergiram na geração imediata ao fato gerador na família, como no caso da esquizofrenia. Às vezes, o problema salta 2 ou 3 gerações, mas antes de se manifestar integralmente, acontecem sintomas de forma gradual e progressiva dentro do sistema. Uma das principais características das doenças sistêmicas é justamente se irradiarem de geração para geração, geralmente classificadas como genéticas, ou seja, aquelas que acompanham a família e são transmitidas por gerações através do sangue, da genética. As doenças genéticas constituem exemplo clássico das doenças sistêmicas. Seguindo o princípio de que todas as doenças são boas, de que todos os sintomas são bons, as doenças hereditárias constituem uma denúncia importante, uma declaração de que algo sério aconteceu e precisa ser conhecido, acolhido e reequilibrado. Dentro de todos os sistemas familiares, há pessoas que sofrem pelos mais diversos tipos de injustiças e exclusões. Indivíduos ou mesmo fatos que deveriam ter sido considerados e honrados por seus destinos difíceis, mas foram excluídos, desprezados, criticados ou rejeitados dentro do sistema. A doença nada mais é que um apelo para que tomemos consciência desse sofrimento ignorado. Nosso amor pelas pessoas com destino difícil. Os indivíduos com destinos difíceis são, em geral, aqueles que carregam o peso da família, os mesmos que mais trazem conflitos e dificuldades dentro do sistema. Por exemplo, o indivíduo esquizofrênico é quem carrega o peso maior de um assassinato dentro da família e, geralmente, torna-se o menos respeitado e, com frequência, é excluído. Essa pessoa não é levada a sério, sendo vista como um ser perdido, a respeito de quem não há nada a fazer e que está atrapalhando a todos. Vistos como causadores de incômodo dentro de suas famílias, esquizofrênicos a miúdes são levados para lugares distantes, onde permanecem de preferência trancados, posto que a família sente vergonha e os esconde. Os estudos sistêmicos constataram que a esquizofrenia se manifesta quando houve um ou vários assassinatos dentro do sistema familiar,
E o indivíduo doente vive identificado tanto com a vítima como com o perpetrador. Vou falar mais longamente sobre esse processo ao longo do livro. Podemos, assim, observar que o fato anterior que foi excluído é reproduzido no sistema familiar através dos indivíduos adoecidos. Aquelas pessoas ou aqueles fatos do passado, e assim se perpetua para as gerações seguintes, à medida que a doença e o doente permanecer desrespeitados. Vou fazer uma pausa, Angelina. Isso, assim você respira também, solta. E aí esse campo agora tão interessante para nós, a doença, através das gerações, né? É possível que algo que aconteceu lá atrás ainda tenha esse efeito hoje, especialmente no corpo, com relação aos sintomas, às doenças e afeta a própria saúde? Sim, é possível. Existem essas doenças que não são apenas nesse campo genético, né, levadas adiante. Hoje a própria ciência traz para nós que além da genética, as características, né, externas, físicas, cor do olho, fenótipo e tudo mais, também se passa adiante aqueles momentos, aqueles fatos difíceis lá atrás que geraram, por exemplo, traumas, situações de dor na família. Também isso é repassado adiante, e com isso essa informação a respeito das doenças, as doenças transgeracionais. E é interessante quando ele começa a falar aqui, né, como exemplo a esquizofrenia, e isso aqui vai dar discussão para nós, assim, talvez mais para frente com relação ao livro, porque já se tem alguns indicativos sistemicamente o que é que ocorre, né? Renato colocou aqui assim, olha, já ficou constatado essa questão do assassinato na família, né? E aí, vítima e perpetrador dentro da cabeça desse esquizofrênico, ainda não reconciliados, ainda brigando dentro desse esquizofrênico. Então, essa doença ela não é de um só, até mesmo porque se em nosso primeiro sistema, que é o familiar, estamos todos conectados, nos relacionamos, aquilo que afeta um também vai afetar aos demais. E é interessante perceber a dinâmica, porque para se esconder também fatos do passado, se exclui esse que está manifestando a doença que está vinculada a esses fatos do passado. E o que precisa para ir em direção à cura é justamente ter essa coragem de olhar a que essa doença está servindo e para que ela vem ainda e se mostra dentro desse sistema. Porque se eu começo a excluir esse esquizofrênico, esse louco, esse com tantos outros adjetivos, essa doença também permanece. E se eu olhar para esse ser dentro do sistema que manifesta essa doença, que manifesta esse sintoma, na verdade eu olho para aquele que tanto ama dentro do sistema. E os demais se esquecem disso. E se afastam daquele que faz por tanto amor a esse sistema, inclusive se colocando à disposição desse sistema, muitas vezes em sacrifício. E por quê? Porque ama. Percebam esse outro lado do próprio sistema quando conseguem reconhecer, quando esses membros do sistema conseguem reconhecer que existe muito amor nesse que expressa a doença ou o sintoma que tantos querem evitar, que tantos querem estar longe. Muitas vezes, o que muitos membros dizem internamente é: isso, vá você. Porque se você assume isso, nada acontece comigo. Eu não preciso assumir isso também.
você se sacrifica por todos nós. Essa é também uma das dinâmicas vivenciadas dentro do próprio sistema. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é exatamente esse que expressa esse sintoma ou doença, tanto ama esse sistema. Ama muito esse sistema. Eu vejo que a Vera levantou a mão. Pode falar, Vera. Olá, boa noite. Me ocorreu agora perguntar se a esquizofrenia também poderia ser consequência de abortos na família. Uma vez, se eu não estou enganado, eu ouvi só que fizeram essa pergunta, inclusive, para a Sophie. Bom, quando a gente fala do assassinato, não é, a gente está falando fora desse campo do aborto, mas em algum momento, se você pensar num aborto também como um assassinato, como isso estaria vinculado à esquizofrenia? Eu não estava presente. E eu também, assim, não vi, na minha experiência, essa vinculação do esquizofrênico com o aborto em si. Eu, Marcos, minha experiência. Não posso te afirmar isso. A experiência com os abortos, né, e aqueles que vieram depois, olham muitas vezes, né, para a morte, são doenças associadas à depressão, a, a boicotar-se na vida, não ter esse sucesso na vida, essa falta, né, esse sentir-se sozinho, e tantos outros sintomas. Porém, na minha experiência, Vera, eu não posso falar para você que eu tenha visto essa ligação tão frequente que o aborto também poderia estar associado à esquizofrenia. Aqui, do que o Bert relatava para nós e do que eu acompanhei, era mais esse assassinato na família, não vinculado ao aborto em si. Eu não sei se alguém aqui tem uma experiência que poderia compartilhar conosco. Eu sei que temos consteladores aqui também. Se alguém quiser dizer algo, cadê? Deixa eu ver quem está aqui. Cadê a Cleusa? Está aqui. Tem um pessoal das antigas aqui, me ajuda. Você percebeu algo assim na tua experiência, Cleusa? Então, na minha experiência, aborto também está relacionado com depressão, com essa negação da vida mesmo, da pessoa que não consegue tomar a vida. Foram os casos que eu peguei que tem abortos. Não peguei nada ligado à esquizofrenia até hoje. Eu te responderia assim, Vera, dentro da minha experiência, tá? Nesse momento. E claro que sempre é bom que a gente lembre, esse é um campo em constante desenvolvimento. Está sempre apresentando algo novo para nós, né? Nada impede de que em algum momento essa dinâmica possa se revelar. Até agora não vi dessa forma também, assim como a Cleusa. A bipolaridade também está sendo muito citada hoje em dia, né? Que é a mesma dinâmica da esquizofrenia. E hoje, antigamente se falava muito em esquizofrenia, hoje se fala muito em bipolaridade. Sim, e dentro da bipolaridade também, esses transtornos, né? O déficit de atenção, e com bipolaridade, TDAH e assim vai. E aí existem outras dinâmicas também que estão envolvidas aí. Em alguns momentos, o que eu vou falar novamente através da minha experiência, essa bipolaridade, tantas vezes associada a, a crianças que têm que escolher dentro do seu sistema, especialmente entre o pai e a mãe, ou que vivem realidades tão dissociadas e diferentes no sistema da mãe, no sistema do pai, como se ficasse dividida. Essa um toquezinho só. Não quero nunca afirmar que essa seja a dinâmica e sempre será essa, mas isso gera esse distúrbio é essa divisão e esse rasgo na alma na criança em ter que escolher entre um e outro, e o tempo todo ela está nessa divisão, nessa bipolaridade. Esse é só um pinguinho, tá? Vai.
Só para Eu acrescentar. agradeço. Só para acrescentar. Porque vocês já perceberam que eu não gosto que fiquem presos assim, olha, essa dinâmica é isso e ponto final, né? Porque senão se a gente fala alguma vez aqui, olha, essa dinâmica necessariamente representa isso, a gente acaba perdendo o próprio fenômeno e aquilo que se revela de uma maneira tão particular no sistema familiar daquela pessoa. Em cada sistema, isso se revela de uma maneira própria. Por isso que a gente fala também que uma constelação nunca é igual à outra. É claro que existem situações semelhantes e que nós podemos, né, pegar carona naquela constelação, inclusive receber tanto da constelação de um outro colega, de um cliente, mas cada um tem a sua particularidade. A maneira com que isso chega no sistema é diferente. E aí nós precisamos olhar para isso que é próprio do sistema, sem criar essas regras tão gerais e tão próprias e tão fechadas, porque daí não é assim. Aí não é constelação familiar. Aí pode ser algum outro tipo de intervenção, mas não é o que o Hellinger trouxe para nós dentro desse caminho fenomenológico. Tá joia, gratidão. Obrigado, Vera. Oi, Mara, boa noite. Oi, Marcos, boa noite. Então, eu fui buscar a constelação justamente para olhar para essa questão da doença, né? E assim, a bipolaridade, como você falou agora, e o TDAH, por exemplo, numa geração, né, já teve alguns com sintomas de bipolaridade. Aí, na próxima geração, a criança com TDAH, porque os médicos falam que é a questão genética também, né? Se o pai ou o avô teve, né, bipolaridade, provavelmente você tem mais, né, facilidade de desenvolver essa questão da bipolaridade ou do TDAH. E assim, você viu alguma, pela sua experiência, o resultado com a constelação para uma melhora para esse TDAH ou pelos sintomas da bipolaridade? Sim, sim. Sim. Uma melhora enorme, né, com relação a quando se pode chegar dentro dessa dinâmica. Porque não é só essa consciência racional de que a bipolaridade, então, essa divisão dentro do sistema, e é preciso viver essa experiência. Então, quando se vive essa experiência dentro desse campo, se chega também àquela origem, à raiz, porque como o Renato disse aqui, olha, às vezes essa doença que está se manifestando agora, até mais fortemente, ela começou lá atrás. E aí você trouxe isso, você falou, olha, tem esse aspecto, inclusive, genético, né? Foi visto também dentro da genética que se passa adiante, e passou uma vez, e aquele sistema ainda deixou aquilo reprimido, às vezes excluiu um pouco mais, às vezes não quis falar e excluiu mais ainda aquele lá de trás, no intuito, Mara, muitas vezes de proteger essa geração seguinte. Não se quer falar desse acontecimento que talvez tenha causado vergonha, dor, sofrimento dentro do sistema, para que aqueles da geração seguinte não precisem vivenciar essa experiência. Mas aí, o que o Hellinger trouxe para nós, ele fala, olha, existe uma consciência que ela vela por esse pertencimento entre todos no sistema. Então, não é só assim, olha, a minha consciência pessoal, mas existe essa consciência do sistema. E ela vai falar, todos pertencem? Então, alguns da geração seguinte, o que fazem? Vão repetir esses comportamentos. E repetir esses comportamentos como uma forma de amor. Eu amo aquele meu tio que foi excluído porque era considerado louco, que ficava à margem do sistema. E aí já não era mais convidado para nada dentro do nosso sistema, porque poderia gerar alguma desavença, e foi ficando totalmente à margem. Vem alguém depois lá na frente e diz: meu tio, eu também te amo. E agora eu também faço valer a pena esse amor aqui no sistema. E de que jeito? Começo a repetir de algum modo o comportamento. Às vezes é exatamente o mesmo comportamento. Sim. Né? Se é algo relacionado às faculdades mentais, vem algo também no mental para se manifestar dentro desse sistema, chamando a atenção. Aqui
algo precisa ser visto com amor. O que é que o sistema ainda repele e que precisa ser visto com amor. E mais que isso, esse que está tomado, vinculado a esse destino anterior, pode, ao olhar para isso, viver o seu próprio destino. E aí, essa respiração que a Albertina no final falou, ah, é como se, nossa, finalmente então eu posso deixar o meu tio e amar o meu tio, mesmo que ele tenha tudo isso que foi apresentado, e eu posso viver e posso trazer esse meu tio no coração? Sim, você pode. Aí algo começa a ganhar um outro contorno, um outro caminho, porque você já não é forçada ou forçado a repetir o mesmo comportamento, mas e principalmente a fazer algo de bom. E muito bom, porque esse sofrimento, porque essa dor já aconteceu lá atrás e não precisa se repetir. A maneira que você mostra de estar na vida, de tomar essa vida. E muitos usam essa palavra de honrar, então, esse antepassado, esse tio, é fazer algo de bom. Honrar não é repetir o mesmo comportamento. Honrar é meu tio, nesse exemplo, eu te trago totalmente no meu coração e agora eu faço algo de bom com tudo isso que recebi de você, que recebi também de você. E aí a gente vê qual é o efeito disso na criança, no jovem, no adolescente. Muitas vezes essas doenças mentais têm e estão relacionadas com não se poder tomar tudo do sistema, especialmente do pai ou da mãe. E aí, quando se pode tomar tudo de ambos, também se pode ser completo, se pode ser um pouco mais completo com todos eles. E aí talvez algo também se acalme dentro de você. Uma vez eu estava com um jovem e ele dizia assim, ele não conseguia parar de pensar o tempo todo. Já tinha diagnóstico e a família já estava tá ficando louco, tinha movimentos. E quando a gente foi ver dentro de uma constelação, quanto distanciamento e quanto amor que esse menino tinha pelo pai e que não podia demonstrar. Inclusive, ele não podia nem chamar de pai, ele chamava pelo nome. E em algum momento, disse assim para ele: diga só, meu pai. Meu pai. E quando ele foi tomando consciência disso, e o corpo dele, que estava, né, todo inquieto, tudo. E aí ele foi se tranquilizando. Ao final, falei assim: pode fazer o que você quiser. Ele apenas sentou na cadeira e falou assim: nossa, eu não sei essa sensação de não pensar em nada. Agora eu posso experimentar isso. Simplesmente sentar e se tranquilizar. Ter um momento de serenidade. Isso após um exercício. Um exercício sistêmico, por assim dizer. Sim, Mara, é possível. Aí depende dessa decisão daquele que busca, da abertura daquele que busca e de como isso também é vivenciado, experienciado dentro de uma constelação, de um exercício, de uma conversa sistêmica. Sim, muito obrigada. Obrigado a você. Que assim, eu atendi uma pessoa que o pai era bipolar. E assim, aí ele estava tendo o mesmo comportamento e já estava tomando a mesma medicação do pai. E parece que o avô também, as 3 gerações, tá? O avô, o pai e o filho tomando a mesma medicação. Então, parece que é muito amor envolvido, né? Só que Isso. esse filho, ele não consegue ir para a vida, parece que ele está travado. Isso. Ele tem bastante essa Esse dificuldade. vínculo, exatamente, isso que você trouxe, esse é um vínculo muito forte, né? E aquilo que nós dissemos antes, né? Quanto amor existe e quanto amor cego, ou seja, aquele amor que não soluciona dentro desse sistema, também está se manifestando. Aí nós precisamos trazer esse amor também com clareza e olhar para
todas essas circunstâncias especiais que também estão presentes desse sistema. E cada um seguir em sua própria força. Essa é uma tomada de consciência também dentro do próprio sistema por esses membros desse sistema. Sim. É que a gente vê o tempo todo muita exclusão, né? Quando tem alguns que manifestam, né? Todo esse amor, porque a gente não tem essa consciência, né? Sim, porque a primeira coisa que se fala e que talvez assim, né, se escute dentro do sistema é: você, hein, você não vai ser como seu pai, você não vai querer fazer igualzinho seu pai está fazendo. Olha isso, olha aquilo. O que que essa criança vai fazer? Ela vai Exatamente. fazer exatamente igual ao pai. É a maneira que ela vai encontrar de dizer: meu pai, eu te amo tanto. Como eu te amo. E aí esse sistema precisa olhar para toda essa situação. Como dito aqui pelo Renato, não é a doença de um, mas é a doença do sistema. E também, quando se olha para isso com respeito, com humildade, com amor, é a cura do sistema. Da mesma forma que é uma doença do sistema, a cura, quando vem, também vem para todo o sistema. E aí Sim, é um presente. presente mesmo. A gagueira também está ligada à esquizofrenia? Problema de fala? Como assim? Vamos ver aonde É você porque eu viu isso. já li alguma coisa que a gagueira, o problema de fala também tem muito a ver quando não desenvolve a esquizofrenia, mas a gagueira. Não sei se você já viu isso também. Eu posso dizer para você assim, essa dinâmica do assassinato na família é própria e está ligada à esquizofrenia. A gagueira, ela tem uma relação, tem outras, mas ela tem uma relação com esse segredo no sistema. Qual é esse segredo no sistema que não pode ser revelado? Então, eu não sei se você talvez esteja se referindo a um segredo, por exemplo, desse assassinato ou de algo que aconteceu assim, dessa maneira, dentro do sistema. Isso pode estar relacionado? Pode. Como eu disse para o Ronaldo anteriormente, esse pode fica muito aberto, né? E fica vago. Sim, Mas eu poderia te falar assim, com relação à gagueira, vinculada a um os segredo segredos. dentro do sistema. Aquilo que realmente não pode de forma alguma ser visto, revelado, nem mesmo apreendido. Sim. Muito obrigada. Obrigado, Mara. Obrigada. Mas não se prenda a isso, por favor, hein? É que eu tenho um caso de 2 alunos gagos, e aí a gente fica olhando meio essas Você é questões. professora? Eu sou professora também. Ah, que legal. Ótimo, então, porque essas dinâmicas da bipolaridade, déficit de atenção, TDAH, transtorno opositor, elas são tão importantes de serem olhadas dentro dessa nova consciência na escola, porque Sim, isso acalma, né, essas crianças e, consequentemente, a sala de aula e o aprendizado pode fluir. Por isso que eu falei assim, às vezes nem mesmo ser aprendido. As crianças não podem aprender, não podem receber mais e mais desse aprendizado por conta de uma dinâmica oculta. E isso é muito forte. E aí vem sim, todo um rótulo nessa criança, esse aqui tem isso, esse aqui tem aquilo, ó, esse senta lá, esse vai fazer a prova dessa determinada maneira, esse tem um tempo diferenciado, e são esses rótulos que mais distanciam e excluem todas essas crianças umas das outras. Que bom que sim. você pode levar isso para a sala de aula. E você, só para encerrar, você tem alguma experiência em relação ao autismo? Porque cada ano eu estou recebendo muito aluno com autismo. Nossa, hoje vocês estão pegando, né? Já que é Bem que doença, né? o Renê falou assim, olha, as perguntas difíceis. Não, eu amo. É porque, assim, eu amo trabalhar com as crianças e com os jovens. Eles têm um coração enorme, não é?
E aí, como Uhum. você disse, assim, talvez também por conta de maiores informações e percepções, muitos conseguem olhar para o autismo já de uma maneira mais rápida, né, do que anteriormente. O autismo, assim, até o Bert uma vez fez seminários e isso estava em desenvolvimento, né, e ainda está, até hoje, em desenvolvimento. O que eu vejo dessas crianças autistas? Primeiro que quando você consegue acessar esse campo junto com eles é transformador, é maravilhoso perceber quanto amor dentro dessas crianças, quanto amor junto com essas crianças, que muitas vezes evitam, Sim. né? Eles não querem te olhar, alguns não querem ser tocados ou tocar, outros não, dependendo de cada um e dentro desse grau. O fato é, Vera, quando conseguimos realmente estabelecer uma sintonia com eles, a ponto de dizer: eu olho junto com você para o seu grande amor, porque não sabemos para onde eles olham dentro do sistema. Mas, como nós dissemos aqui no início, existe um grande e profundo amor pelo sistema. E aí o nosso convite, o convite que vem até nós é olhar junto com essa criança para esse grande amor, mesmo sem saber, mesmo sem definir qual é esse grande amor ou quem é esse grande amor. E a Uhum. gente pode experimentar isso, fazer isso internamente. Você pode experimentar isso com os seus alunos, se você tiver, experimentar entrar nessa postura. É muito delicada, você precisa estar realmente bastante centrado para que isso tenha algum efeito, porque isso começa em você, não é nesse outro. É justamente em você esse centramento de permitir e olhar para esse grande amor dessa criança autista por esse sistema. A quem ele olha, ou ao que ele olha dentro do sistema que nós não sabemos. Experimente. E você vai ver como essa criança também pode te olhar. Muito obrigada. Obrigado. Gratidão. Só um indicativo. Eu também respiro aqui, tá? Eu também respiro aqui, Albertina, dessa maneira. Mais alguém, gente, gostaria de fazer algum comentário para a gente não ficar no meio aqui? Albertina, como foi para você fazer a leitura? Olha, não foi fácil, não. E eu estou tendo contato com o livro do Renato agora. Eu sou uma pessoa que não gosta de ler em tela, então eu gosto do livro físico, mas mexeu muito comigo, com o meu sistema, com algumas coisas que eu estou vivenciando. E, ao mesmo tempo, eu me sinto agraciada com a leitura também, aliviada agora. Gratidão pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos aí a sua disposição. Alguém mais gostaria de dizer algo? A Paola está aqui. Pode Hola, falar. buenas noches. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien. Yo quería hacer una pregunta respecto al autismo. Y cuando son dos hermanos, que los dos son autistas, E são irmãos gêmeos ou não? Só no, Sim. uno tiene 15 años y el otro tiene 10 años. Sim. Só perguntei dos gêmeos porque é uma outra dinâmica ainda mais forte, mas a dinâmica continua sendo a mesma. Ou seja, chegou a hora. O sistema precisa olhar aquilo que estava se evitando. E quando nós falamos aqui das doenças transgeracionais, né, dos sintomas que vêm de geração em geração, e que às vezes deu um pequeno sinal numa geração lá atrás, em uma outra, e foi passando despercebido, porque também não se queria olhar para isso, em algum momento vem o próprio sistema e diz: chegou a hora. Agora é preciso olhar para isso com amor. Então, essas crianças
também vem mostrar isso. O que esse sintoma está querendo revelar, qual é essa mensagem que está por baixo desse sintoma e que cada um deles mostra a sua maneira. Porque nem sempre os autistas têm o mesmo comportamento, mas têm um comportamento padrão, mas eles podem mostrar Sí, isso. disculpa interrumpirlo. Pode falar. He percibido que uno de ellos no le gusta olhar para las personas y gusta de estar en el mundo de él, fechado. Y el otro sí gusta interagir y falar, conversar, escuchar. Son muy diferentes los dos. Sim. E aí, por isso que eu falei de uma forma bem genérica no começo ali, assim, como é para nós esse convite de olhar junto com eles para esse grande amor do sistema. Porque cada um vai mostrar isso de uma forma. Cada um vai exigir de nós uma maneira dentro desse olhar. É um convite especial de cada um. E aí, para você, a mesma coisa que eu disse anteriormente, olhar junto com eles para esse grande amor. Experimente fazer esse exercício com você, dentro dessa frase, para ver como isso entra em uma outra frequência entre vocês. Como isso ressoa entre vocês. Agora, eu não faço isso querendo, né? Nós sabemos que não temos intenção, né? Porque se tiver intenção, evidentemente isso não vai dar certo ou não vai estar dentro desse campo da constelação familiar, dessa visão sistêmica, porque eu já quero algo, já é um desejo meu. E por isso que eu sempre digo assim, o primeiro a ser trabalhado somos nós mesmos. São os professores, eles por primeiro. E depois, através deles, essa ressonância e esse convite a essas crianças, a esses alunos. Eu olho junto com vocês para esse grande amor. Por favor, experimente isso. Ok. Ok? Obrigado. Graças. Graças a você falar. Eu sei hablar. ¿Dónde vives? En Porto. Sí. Soy alumna de Manuela. Ah, que bueno. Ronaldo, quer falar alguma coisa também? Não, eu só quero fazer um comentário. Realmente, esse livro abre um campo muito difícil para a gente, viu? Nossa, é bem intenso sentir essa leitura, bem intenso. Ok, vamos aproveitar então. Manuela, 3 minutinhos, rapidinho então. Dentro dessa intensidade, convido vocês para que a gente possa fazer uma respiração. Fechem os olhos. Algo rápido, porém profundo, onde cada um possa perceber todo o seu corpo. Nós falamos dos sintomas, das doenças, e também desse outro lado, que é a própria saúde. E perceba onde o seu olhar caminha. Para onde ele se dirige? Dentro do seu corpo. Como se você pudesse realmente fazer um grande passeio pelo seu corpo. E respira, sem prender nada. Inspira e solta o ar profundamente. Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Solta o máximo que puder. Solta. Agora você pode soltar. Se soltar.
e simplesmente experienciar o seu corpo, o toque sutil, bem gentil, com você mesma, com você mesmo. Experiencie esse amor dentro desse respeito, desse acolhimento, desse sim com o seu corpo, com tudo. Com tudo. Sim. Sim. A tudo que se mostra através desse corpo. O meu corpo. Meu templo. A minha casa. Em casa. Em casa. Solta de novo o ar. Inspira. Mais uma vez. E aí nós vamos voltando, abrindo os olhos. Nessa respiração. Finalizar esse nosso encontro. Desculpa passar um pouquinho, Manuela. Deixo com você. Marcos, pode passar sempre que quiser. O proveito é nosso também. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Olha como eu sou bonzinho. Deixei para o Renê um tópico que começa com a cura, viu? Nós ficamos dentro dos sintomas, o Renê vai entrar com a cura aqui para vocês. Obrigado, uma ótima noite, cada um de vocês. Não sei se a Manuela quer dar mais algum recadinho. Obrigado, Albertina, pela leitura. Obrigado a todos. Muito obrigada, gratidão. Tchau, obrigada. Marcos, por favor, dê uma olhadinha no seu Instagram depois, que eu enviei uma mensagem para você sobre o grupo. Ah, tá ótimo. Obrigado, Regina. Obrigada mais uma vez, Marcos. Obrigada, Manuela. Um abraço para todos. Obrigada Um a todos. Obrigada essencialmente aqui ao Marcos Castro pela sua dedicação, pela sua entrega, por nos trazer tanto conhecimento e ainda mais fechando aqui a noite com esta meditação. Marcos, está sempre à vontade para ir além da hora. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Albertina. Bem-aja. E até para a semana. Obrigado, boa gente. Semana Beijo. para todos. Tchau. Tchau. Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau.